Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, é Cangaço. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o Clementino José Furtado. Não sabe quem é, né? E se eu falar o Sargento Quelé, Clementino Quelé, agora ficou mais fácil, né? Pois é, hoje a gente vai falar sobre esse feroz perseguidor de cangaceiro e que outrora foi cangaceiro de confiança de Lampião. A gente vai falar aqui sobre essa conversão de cangaceiro a volante do Clementino Quelé e vamos falar também sobre um episódio que foi marcante na vida de Lampião, que foi uma brigada com a volante que Clementino estava e que Lampião saiu ferido no pé, quase morreu nesse episódio, a gente vai contar os detalhes disso aqui, e que o deixou manco pro resto da vida. Os rastreadores até sabiam quando o Lampião estava naquele rastro por conta da pisada em falso que ele tinha na perna direita. Então, as pisadas uniformes e uma com a pisada direita em lado em falso, e os rastreadores já sabiam que era Lampião que estava ali. Então vamos contar os detalhes dessa história aqui no Odisseia hoje. Vamos lá, Tiago Menezes Odisseia Cangaço, fica ligado. Bom, gente, mas antes de começar esse vídeo aqui, dá pausa aqui e se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui para você se inscrever. Vamos lá. Não custa nada, isso significa muito, ajuda demais o canal Odisseia. Então vamos lá, gente. Se inscreveu já? Pronto, chama a galera aí, seus amigos, convida todo mundo para se inscrever aqui também. E aí agora pode começar o vídeo aí. Chamar agora aí pra tacar-lhe pau nesse vídeo aí. Simbora. Tiago Menezes da Cangaço. Vamos lá. Bom, gente, o Clementino Quelé, ele era um cangaceiro de extrema confiança de Lampião, mas por desavenças entre eles, ele temendo que Lampião se vingasse dele, Lampião não era um cara vingativo para os membros do grupo, não pegava ninguém à traição, mas temendo isso, ele preferiu se retirar do bando em uma desavença que ocorreu entre ele, o cangaceiro Meia-Noite, famoso Meia-Noite, e Lampião. A gente está aqui com o livro Guerreiros do Sol, do Frederico Pernambucano de Melo. A gente vai ler um pedacinho de como aconteceu essa saída do Clementino Quelé do bando de Lampião. Então vamos lá. Quelé estava acompanhado, entre outros, dos irmãos Pedro, Quirino e Antônio, e ainda do fiel companheiro e amigo Medalha. É quando surge uma acirrada discussão entre um elemento do seu grupo e Meia-Noite. Meia-Noite era um grande cangaceiro, um dos grandes nomes do cangaço e um grande amigo de Lampião. O renomado bandoleiro sabia da amizade e do respeito que o capitão tinha pelo grande cangaceiro de Alagoas e achou que Lampião desconsiderou a razão do seu comandado apenas para agradar o protegido mosqueteiro e, furioso, descarrega fortes insultos e ofensas contra o poderoso chefe. Certo de ter ido longe demais com aquelas duras palavras, desconfiando que Lampião pudesse não aceitar suas desculpas e temendo uma possível vingança, apesar de reconhecer que o cego não era dado a traições e sim muito tolerante com os seus, desde que não colocasse em risco e muito menos perder a sua extraordinária autoridade. Resolve retirar-se do local onde estão, um lugar chamado Santa Luzia. Poucos dias depois decide deixar o cangaço. Procura o coronel Antônio Quirino de Lemos, comandante-geral das forças aquarteladas da cidade de Triunfo, do lado de Vila Bela, né, hoje Serra Talhada, e solicita o seu ingresso como voluntário, passando dessa maneira a caçar, de caçado a caçador. Decisão acontecida no ano de 1922. Então é isso. Essas desavenças entre um do bando de Quelé, um cabra do bando dele, com um cabra do bando de Lampião, e essa discussão com o Meia-Noite, então fez com que Quelé se sentisse ameaçado. Ele ficou furioso porque achou que Lampião estava passando, botando panos quentes no Meia-Noite, e ele se sentiu aquilo assim, desconsiderado, né? Então ele falou um monte de coisa para Lampião e justamente temendo o pior, ele preferiu se retirar e aí por raiva ele ingressou na Força Volante para perseguir o maior de todos os cangaceiros. E agora a gente vai trabalhar com o livro da Vera Ferreira, que é neta de Virgulino e Maria, junto com a Mauri, que é o de Virgulino a Lampião. E aí a gente vai falar aqui justamente sobre essa brigada que teve entre o Clementino Quelé e Lampião. Então, em 1924, em março de 1924, na divisa entre Paraíba e Pernambuco,
Lampião vinha com só dois cabras, com Juriti, não Juriti, esse famoso Juriti das filmagens de Benjamin, da guarda pessoal de Lampião, então não é esse, é o Juriti 1 e Moitinha. Eles vinham, os três, e aí, vamos lá o que aconteceu, vamos lá para esse livro. Eles tinham, os três, né, tinham ido a um ponto nas proximidades da Lagoa do Vieira, na divisa dos estados Pernambuco e Paraíba, para receber umas encomendas de um coiteiro, provavelmente armas, munição e comida. Lampião seguiu num jegue que seria depois usado para carregar os produtos recebidos. Nessa mesma época, por pura coincidência, o Major Teófanes Ferraz Torres, esse famosíssimo aqui, teve em combates na Serra Grande, era um temido também volante da época, estava convocando soldados de várias localidades para formar uma volante destinada a combater os cangaceiros. Lembrando que isso é 1924. Quatro desses soldados, convocados pelo major, estavam em viagem para apresentar-se quando, de repente, toparam com Lampião e seus companheiros. Lembrando que estavam os três, Moitinha, Juriti 1 e Lampião. O início da troca de tiros foi imediato. Logo aos primeiros disparos, Lampião foi ferido no pé direito, ao mesmo tempo em que seu jegue era mortalmente atingido, tomando e prendendo a perna ferida de Lampião sobre o seu pesado corpo. Então, quando ele tomou esse tiro no pé, e o jegue que ele estava montado, tomou logo também um tiro que tombou. Então, o jegue caiu por cima da perna de Lampião, ele não conseguia sair. Ficou preso com a perna embaixo do jegue, e a perna ferida. Dois dos soldados tentaram avançar para acabar com o Lampião, que não conseguia se mexer, enquanto os outros dois deixavam o local em busca de socorro, pois um deles havia sido atingido por um tiro no olho, da volante. Enquanto isso, Moitinha sustentava o fogo para que Juriti 1, retirasse Lampião debaixo do animal morto. Depois de muito esforço, Lampião conseguiu se livrar. Tentou chegar ao local onde estava o restante do grupo, contando com a cobertura do fogo cerrado de Moitinha. Esse dava toda a carga de sua arma, mantendo os soldados à distância. Corria, recarregava e atirava. Repetiu essa sequência várias vezes por uns 300 metros até Lampião colocou-se a salvo. Os demais componentes do grupo de Lampião, assim que ouviram os tiros, correram em socorro do seu chefe e de seus companheiros. Cícero Costa era razoavelmente hábil na aplicação dos primeiros socorros quando algum colega era ferido, tendo acumulado bastante experiência nessa tarefa. Imagina a quantidade de tiro que esse cabra já curou, né? Quando percebeu que o ferimento de Lampião inspirava mais cuidado do que parecia a princípio, resolveu esconder-se na Serra das Panelas, entre Paraíba e Pernambuco, achando ali o bando mais seguro e seu líder poderia ser bem cuidado. Estavam ali acoitados há quase um mês, quando o coiteiro que cuidava do abastecimento do grupo, na Serra, foi aprisionado pelo sargento Clementino Quelé. Bom, gente, os relatos de sobreviventes da época, de quem conviveu com Clementino Quelé, alega que ele era uma pessoa extremamente cruel, violenta, na época de cangaceiro e também como volante. Então, nesse episódio aqui, isso também deixa muito bem claro, justamente por esse coiteiro que estava lá na Serra das Panelas. Então, conhecendo a fama de Clementino Quelé, o coiteiro, duramente interrogado, sofrendo violências físicas e jurado de morte se não denunciasse o esconderijo do grupo, não resistiu e indicou o local do coito, na Serra das Panelas. Era um lugar de difícil acesso, mas mesmo enfrentando enormes dificuldades, a tropa conseguiu se aproximar, surpreendendo Lampião e seu grupo. Lembrando que Lampião estava lá para curar o ferimento do pé, né? Aos primeiros tiros da volante, tombaram mortalmente atingidos Cícero Costa e Lavandeira. Antônio Ferreira, irmão de Lampião, coitado, sempre vítima, também foi ferido, embora sem gravidade. Vários combates, Antônio Ferreira tomou tiro já no ombro, já tomou tiro nas pernas, ele sempre saía com algum ferimento, mas nunca mortalmente. Né? Lampião tentou correr, mas só conseguiu afastar-se uns 20 ou 30 metros, pois a ferida no pé, muito recente e ainda não cicatrizada, abriu novamente, causando forte hemorragia. A muito custo conseguiu se esconder numa moita de cipó de carne. Enquanto cipó de carne é uma planta bem típica da Caatinga também. Enquanto Lampião tentava escapar, meia-noite, Livino e Antônio foram se afastando do esconderijo na direção oposta, disparando alguns tiros para atrair a atenção da volante e desviá-la do seu chefe. Os cangaceiros Cícero Costa e Lavandeira foram sangrados pelos soldados assim que chegaram no local onde eles haviam tombado. Lembrando que os dois já tinham sido mortalmente atingidos, eles foram sangrados já mortos.
Então, Clementino Quelé encontrou vestígios de sangue em algumas folhas e passou a vasculhar os arredores com um redobrado cuidado, que é justamente a ferida de Lampião que tinha aberto novamente e ele se arrastando foi deixando o rastro de sangue por onde ele passava. Nessa busca, ia rapidamente se aproximando de onde Lampião estava. Quando já chegava bem perto da moita de cipó de carne, foi chamado por alguém para que fosse ver os cangaceiros mortos. Afastou-se, atendendo aos gritos dos matadores, deixando de descobrir Lampião por uma questão de metros. Lampião escapou de seu inimigo mortal por pura sorte. Ver Clementino Quelé pelas costas naquele momento deve ter sido um enorme alívio para Lampião, que finalmente pôde respirar um pouco. Essa sensação de alívio, junto com a grande perda, essa sensação de alívio, junto com a grande perda de sangue, provocou um desmaio que o deixou desacordado por um longo tempo. Lampião ficou ali escondido por 3 dias, sem água e sem alimento. Moscas pousavam em sua ferida aberta, vermes começaram a proliferar e nada havia o que pudesse fazer. Sua carne apodreceu, exalando um mau cheiro insuportável. A ferida queimava como brasa. Suas forças não eram suficientes nem para tentar sair dali, simplesmente deixou-se ficar sofrendo e aguardando o que seria reservado o destino. Então, 3 dias após isso, Lampião conseguiu ir se arrastando para uma estrada e ele conseguiu ver uma criança. Aí ele chamou esse guri e pediu água. O menino saiu correndo e aí chamou o pai, que voltou com a caneca d'água e viu que era Lampião e foi cuidar deles. E aí Lampião perguntou onde é que estavam os demais. E aí foi que conseguiu localizar os irmãos, vieram para cá, que quando chegaram e viram o Lampião do jeito que estava, mas ele já estava sendo cuidado, ele tomou banho com água e sal para lavar os ferimentos. E Antônio chorou, inclusive, quando viu o irmão naquela situação. Mas Lampião ele é tido na história como um homem de muita sorte. Além da intuição que ele tinha, claro. Mas esse momento mesmo, ele por pouco ele não foi morto. Não foi morto pelo sargento Quelé, e também não foi morto por simplesmente ter ficado lá ao relento, porque todos os demais cangaceiros correram daquele ataque. E todo mundo ficava procurando cadê Lampião, e Lampião estava se esvaindo de sangue lá. Ele ficou desmaiado um tempão, mas ele conseguiu escapar, ele ficou de quarentena lá, se recuperando desse episódio, esse ferimento no pé, que apodreceu mesmo. E é isso, os rastejadores eles identificavam a pegada de Lampião justamente por o pé direito ele não pisar uniforme como os demais, né? A pisada dele era meia de lauda. Inclusive ele confidenciou isso a Dadá, que posteriormente, claro, e depois Dadá, né, na sua longa vida e nas conversas com os pesquisadores, ela também falou sobre isso. A pegada dele era sempre em falso. Então o Lampião era manco, desde essa época aqui, março de 1924, ele era manco da perna direita, por conta desse tiro aí que seu pé nunca mais foi o mesmo. Então, gente, aqui é uma curiosidade também desse fato que marcou muito a vida de Lampião e também sobre a figura do Clementino Quelé, que foi esse feroz perseguidor de cangaceiros e que por pouco não deu cabo do maior de todos os cangaceiros, que também havia sido seu amigo pouco tempo antes. Então, gente, vamos lá, vou ficando por aqui. Tiago Menezes, você é cangaço, fique ligado.